Falamos agora com Carlos Veiga Anjos, é gestor, e vai-nos falar da situação do setor empresarial do Estado. Carlos Veiga Anjos, muito obrigada pela sua presença aqui no Primeira Hora. É um prazer, obrigado. Vamos falar então da situação do setor empresarial do Estado, com base num relatório agora divulgado pela Direção-Geral de Tesouro e Finanças. Que situação é esta que podemos traçar em relação ao setor empresarial do Estado? Bom, a situação empresarial do Estado, digamos que é muito parecida com aquela que vem acontecendo há muitos anos, não é? Portanto, o setor empresarial do Estado nunca teve por trás dele uma estratégia e foi nascendo um bocado por razões casuísticas. O número de empresas vai aumentando ou vai diminuindo em função de razões casuísticas. Portanto, enfim, deixe-me dizer-lhe que é muito bom que nós possamos, com este desfazamento de tempo, ter uma informação sobre o setor empresarial como esta que estamos aqui a comentar, relativamente ao primeiro trimestre deste ano. Com resultados operacionais negativos, muito significativos, mas, digamos, dando o sinal em algumas empresas de uma certa melhoria, não é? Aquilo que os resultados operacionais são negativos, da ordem dos 120 milhões de euros, mas, de facto, há alguns setores que têm resultados operacionais positivos, como é o caso das Estradas de Portugal e da Par Pública, que compensam um bocado os resultados operacionais negativos das outras empresas. E podemos fazer uma comparação entre estes diferentes setores? O que é que faz com que uns tenham resultados positivos e os outros não? Bom, a maior parte dos resultados operacionais negativos resultam de empresas que prestam serviços públicos e que, digamos, não têm as suas vendas não refletem a quantidade e a qualidade dos serviços públicos que prestam, não é? E o caso mais significativo é o caso das empresas de transportes. O setor de saúde também caminhará para lá, que de facto prestam um serviço, mas depois na fatura mensal, quando apresentam a faturação dos serviços que vendem, essa faturação está normalmente não corresponde à realidade, porque de facto as empresas não faturam mês a mês ou a quem tem que faturar, ou o Estado, neste caso, os serviços que prestam, porque há muita gente que beneficia desses serviços, que foram objeto de decisões políticas, não é? E que, em meu entender, as empresas deviam todos os meses, resultantes de contratos feitos com o Estado, deviam todos os meses faturar ao Estado, digamos, os serviços que prestam. E isso não acontece. Muitas destas empresas estão sujeitas ao chamado regime de indemnizações compensatórias, que é uma verba que o Estado lhes atribui anualmente como compensação dos serviços que prestam. E isso desvirtua muito as contas das empresas e, por outro lado, também tira a responsabilidade dos gestores, porque os gestores também têm sempre uma razão para justificar os resultados que têm, que é dizer que, exatamente isto que eu estou a dizer, que prestam muito mais serviços do que aqueles que lhe são pagos. E há que ser redefinido o papel entre o Estado e estas empresas? Eu acho que sim, que é preciso redefinir muito bem. E isso parte de uma coisa muito simples, que é o Estado deve definir qual é o papel que quer ter na economia e, a partir disso, traçar uma estratégia para o setor empresarial do Estado que quer ter. E, de facto, isso, como eu disse, não tem acontecido. Portanto, defina-se qual é o papel, e este papel do Estado da economia deve ser definido de um acordo o mais vasto possível entre a classe, entre os partidos políticos, mas sobretudo naqueles que nós designamos normalmente por arco de poder. Esses partidos devem se entender qual deve ser, de facto, a dimensão do setor empresarial do Estado em função da dimensão que querem dar ao Estado na economia, e a partir disso deve-se, digamos, fazer toda uma reestruturação que tem que passar necessariamente por tentar eliminar o mais possível a instabilidade que causa na própria gestão das empresas a própria instabilidade política, porque não estando muito bem definido
e muito bem separado o que é gestão do que é política, muitas vezes nas empresas conjugam-se estas duas coisas, não é? E temos de um lado os gestores que normalmente têm por função gerir a empresa, mas depois as intervenções políticas, digamos, são muito frequentes e levam a que, digamos, a gestão não possa ser feita com as regras normais que todos nós aprendemos de gestão das empresas. E isto... É visível uma alteração do rumo estratégico destas empresas consoante o partido que está no poder, por exemplo? Há alterações não só na questão de estratégia, mas também na questão do próprio conteúdo da função empresarial, não é? Porque às vezes tomam-se decisões nas partes finais, por exemplo, de um partido político no governo e depois vem o outro a seguir e muda tudo, não é? E não está de acordo com aquelas coisas todas. Gasta-se dinheiro, muitas vezes, e depois tem que se anular. Esse gasto é desperdício, porque vem um governo a seguir e muda tudo. Portanto, se houvesse esse acordo estabelecido e alargado, dava muito mais estabilidade à gestão das empresas e permitia que a gestão se sobrepusesse à política. Porque as coisas são assim, ou são empresas ou não são empresas. Se são empresas, há determinadas regras para cumprir. Entre elas é que os proveitos que a empresa tem, as receitas que a empresa tem, não podem ser influenciadas por fatores políticos. Porquê? Porque quem são depois culpados são os gestores das empresas, são as empresas, e muitas vezes não é isso. Muitas vezes há fatores políticos que condicionam a própria faturação das empresas. E eu acho que isso não deve acontecer. Deve ser o poder político, como acionista, tem todo o poder para dizer se quer isto ou quer aquilo, mas tem que suportar os custos disso. Não podem ser as empresas a suportarem isso e depois atingirem uma situação como a atual e que este relatório revela, que é uma situação de forte descapitalização de grandes empresas deste país. Exatamente, são essas que estão sujeitas ao tal regime das indemnizações compensatórias, que são os transportes. É o caso paradigmático aos transportes. Repare que as empresas de transporte têm, no seu conjunto, os passivos superiores aos ativos em 8.500 milhões de euros. 8.500 milhões. Portanto, significa que estas empresas, só para pagar os juros, a dívida toda destas empresas que estão neste universo, anda à volta dos 30 mil milhões. E, portanto, só com a subida das taxas de juros que tem havido, só para pagar juros, estas empresas, dessa descapitalização que têm, podemos estar a falar da ordem de 1,5 milhões de euros por dia só para pagar os juros, não é? E isto depois cria um círculo vicioso, porque a dívida vai gerando dívida, e, portanto, isto vai cada vez mais aumentando. E se de facto as empresas pudessem, digamos, orientar a sua vida no sentido de faturarem efetivamente aquilo que vendem, a situação podia ser diferente e podia ser mais fácil responsabilizar os gestores pela gestão das empresas. Há pouco falava da intervenção do poder político na gestão destas empresas. Há também intervenções no que toca às nomeações. Há aqui problemas nas nomeações? Obviamente que sim, toda a gente sabe que há. As nomeações, digamos que hoje toda a gente se acha com capacidade para ser gestor de empresas, não é? E muitas vezes isso passa pelos partidos políticos, não é? E, portanto... Como é que se combate estes problemas das nomeações? Combate-se sendo rigoroso, digamos, na nomeação dos gestores. Isto deve ser feito não por razões que não de filiação partidária, etc., mas sim pela competência que as pessoas têm para exercer esses lugares. De maneira que para isso é que há cursos de gestores e há formação em gestores, etc. Não pode, digamos, pôr-se muitas vezes em empresas de uma certa dimensão e com a responsabilidade que muitas destas empresas têm, pessoas que
de facto, a única coisa que tem de currículo é o seu cartão de filiação política. Há essas situações em alguma destas empresas que referi? Eu não queria particularizar essas situações, isso, enfim, é do conhecimento público, não é? Mas não vale a pena estar a particularizar, porque, enfim, sabe-se, basta-se ver as nomeações e sabe-se que, de facto, isso acontece. Carlos Vaganjo, muito obrigada pela sua presença aqui Foi neste Primeira um Hora. prazer, muito obrigado. Obrigada.